Você sabe qual é o maior cemitério de empresas do mundo, aonde mais empresas morreram? Não é aonde talvez você tenha pensado, mas é o cemitério das empresas que nunca existiram. Ou seja, muitas empresas que hoje seriam grandes empresas, por causa do medo de errar, pessoas nunca executaram grandes ideias. Você já imaginou se Steve Jobs tivesse medo de criar o smartphone, porque iria ter que enfrentar grandes problemas? Então, com certeza, o maior cemitério das empresas não é as empresas que existiram e não deram certo, são as empresas que nunca existiram. Por conta de quê? Por conta de medo. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu abri ao longo da minha vida 10 lojas, das quais 8 nunca deram certo. 8 lojas nunca deram lucros. 8 lojas foi só desgaste, foi só problema. Mas teve 2 que deu. E por conta dessas 2 lojas que deu, a vida me proporcionou chegar onde eu cheguei. A vida me proporcionou ser um homem de posses, um homem próspero, um homem que desfruta a melhor idade com tranquilidade hoje. Então percebe que você não precisa acertar muito, você pode acertar pouco. Imagina que uma pessoa tenha criado 100 bebidas diferentes e 99 não tenha dado certo. Apenas uma deu certo. E essa única que deu certo, por exemplo, venha se chamar Coca-Cola. Para que ele precisa acertar mais que uma? Então, o que eu estou querendo dizer para você é, a questão não é quantos acertos você teve. A questão é, quando você acertar uma única vez, você vai chegar aonde você sempre sonhou. Agora, você pode errar muitas vezes, você vai errar muitas vezes, mas você não pode ter medo do erro. Você, claro, tem como mensurar o risco do erro, mas não tenha medo do erro. A palavra erro vem do latim errare. Errare significa desviar do caminho, significa que você saiu fora do caminho. E é justamente isso. O erro, ele é algo que te põe fora do caminho do quê? Do caminho do sucesso, do caminho do seu sonho. Agora, esse ato de você perceber que você saiu fora do caminho porque houve um erro, é o ato que deve também provocar em você a volta para o caminho. Ou seja, não é porque você errou que você tem que continuar errando. Muito pelo contrário, você é capaz de enxergar que você errou por ação A ou ação B, mas que agora você tem que mudar o seu comportamento e voltar ao caminho do teu sucesso, ao caminho da tua realização. A verdade é uma só, gente. Todo empresário que acertou é aquele cara que errou demais. É uma mentira dizer que o empresário que acerta, e é uma mentira vendida muitas vezes em mídia social, é aquele cara que erra pouco. Não, pode ter certeza, os empresários que tiveram sucesso foram os caras que mais erraram, mas ele tem uma peculiaridade importante. Ele é flexível a perceber que errou, que está fora do caminho e que é necessário voltar para o caminho. Então, essa sensibilidade é que fez a diferença. Você nunca vai conseguir, falando de erro, eliminar o medo de errar. O medo de errar é natural que ele exista e você vai errar. A questão não é como que eu faço para não ter medo de errar. Não, isso não existe. O que você precisa, porque o oposto de medo não é a ausência de medo. O oposto de medo é coragem. Ou seja, você precisa desenvolver em você mesmo a coragem de aprender a errar e mudar o seu comportamento com o erro. Porque se você sonha em ser algo amanhã, e eu tenho certeza que você sonha com isso, e você tem medo de errar, eu já vou te adiantar uma coisa. Você nunca será o que você sonha. Por quê? Porque você só será aquilo que você sonha quando você enfrentar os medos que você tem de errar. Percebe que há 2 fatos antagônicos. De um lado você tem o medo, de outro lado você tem o desejo. O medo te faz retroceder, o desejo te faz prosseguir. É por conta do teu desejo que você criou o seu projeto. Só que você não consegue se libertar do medo. E o medo te puxa para trás e o teu desejo te puxa para frente. Então
como lidar com essas situações antagônicas? É simples. É quem que você vai alimentar mais. Você vai alimentar mais o seu desejo ou você vai alimentar mais o medo? Se você alimentar o medo, com certeza você vai ser puxado para trás. Mas se você alimentar o seu desejo, com certeza você vai ser empurrado para frente. O erro pode ser minimizado? Sim, ele não pode ser evitado, mas ele pode ser minimizado. E como que eu minimizo o erro? Tomando decisões mais assertivas. Tá bom, mas como que eu faço para tomar decisões mais assertivas? Tomando um comportamento de prudência. E como que eu faço para tomar um comportamento de prudência? Ouvindo os vídeos do empresário raiz lá atrás. Nós falamos de prudência, mas vou te dar uma dica agora. Prudência é fazer com que você consiga ver todos os desdobramentos que uma decisão é capaz de gerar. Então, se você está pensando em decidir A, e esse A gera o desdobramento para cá, para cá, para cá, se você é capaz de enfrentar esses desdobramentos, você vai para frente, não tem problema. Mas se você percebe que esse desdobramento é capaz até de te quebrar, então não tome essa decisão. Logo, eu posso te garantir que há como minimizar os efeitos do erro, ou pelo menos até mesmo errar menos, mas não impedir de errar através da prudência. Outra coisa é assim, conhecimento não é capaz de eliminar o erro. Mesmo que você leia todos os livros do mundo, que você assiste todos os vídeos de instruções que há no YouTube, você vai errar. O que melhora você são os erros que você cometeu, são os sofrimentos que você passou. Essa é capaz de te melhorar, mas o conhecimento, ele não. O conhecimento é importante? Claro que é importante. Pelo conhecimento, você aprimora as suas decisões, mas não se iluda. Todo empresário, até que ele alcance o seu sucesso, ele paga uma mensalidade. E o dia que ele cancelar essa assinatura, o sucesso vai ficar para trás, nunca mais vai alcançar. E qual que é a mensalidade que o empresário tem que pagar? Todo empresário tem que pagar, ele tem que ter essa assinatura. Senão ele não vai conseguir. Essa mensalidade chama erros. Se você não é capaz de lidar com os seus erros, com os seus problemas de uma forma muito natural, se você não é capaz de ter flexibilização diante dos seus erros e entender que você saiu fora do caminho e precisa voltar para o caminho, você nunca será um empresário de sucesso. Então, erro faz parte do jogo, erro faz parte da caminhada, é natural. É claro que todo mundo gostaria de tomar decisões assertivas, mas é impossível. Ninguém chegou no sucesso sem errar muito. Quem evita erro faz de tudo para se autoproteger. Eu conheço pessoas assim, parece que ela se policia mais para não errar do que para viver. O que acontece? Esse comportamento de querer não errar, de ter medo de errar, é que você também nunca vai experimentar as grandes oportunidades. É só errando é que você será capaz de alcançar as oportunidades que foram proporcionadas para você. Agora, se você tem uma vida de evitar erro, de medo de erro, você nunca vai experimentar nenhuma oportunidade, com certeza. A verdade é uma só, que todo homem de sucesso, e aqui não há exceção a essa regra, é um homem que tem uma enorme pilha de erros construída. O sucesso, ele é construído sobre uma grande pilha de erro. Portanto, o erro não é problema. O erro é apenas para nos ensinar a fazer de nós pessoas melhores. E o erro, é por conta do erro, é que a gente vai acertar mais e alcançar o sucesso. Muita gente teve grandes ideias, teve grandes projetos, mas porque teve medo de errar, ela se poupou de executar o seu projeto e ela nunca chegou aonde um dia ela sonhou. Não seja essa pessoa, muito pelo contrário, seja uma pessoa de coragem, seja flexível, sensível, mas jamais superdimensione o erro, jamais tenha medo do erro. O erro, com certeza, ele vai atrasar o teu sucesso, não tem como. Seria utopia dizer que o erro não vai atrasar o teu sucesso. Mas vou dizer uma coisa para você, o medo vai impedir o teu sucesso, o que é muito pior.